Olá, olá, e nós estamos em mais um Jobcast e eu tô muito feliz, tô com convidados muito especiais pra gente. Tô com o Aleph e a Sara da Duarte's Cake, sejam bem-vindos. Muito Muito obrigado. obrigada. Pra mim é uma alegria ter vocês. Hoje o nosso quadro é sobre sonhos e sonhos guiado pelo mestre, né? Vocês têm muito a dividir, a contar. Eu conheço um pouquinho a história de vocês, mas confesso que eu não sei com uma riqueza de detalhes que eu gostaria e que eu acho que seria muito importante, até para a gente motivar as pessoas, inspirar pessoas, que esse é o nosso intuito do Jobcast. É realmente levar conteúdo de qualidade e permitir com que as pessoas sejam inspiradas e alcancem novos voos. Então, começando esse bate-papo, eu tenho uma pergunta já assim bem especial e eu quero saber como é que começou nessa paixão pelos doces. Como é que foi isso? Quer contar? Então, né? Começou em 2016, né? Eu tinha ali meus 19 anos. Então, onde eu tive o meu primeiro contato com o empreendedorismo. Mas, assim, eu entrei, foi um ano que o Brasil estava em crise, né? Sim. Então, eu prestava serviço para como é que eu posso te dizer? Para Nacional Express. E Aham. aí eles entrou na RJ, né? E aí eles não tinham como pagar os terceiros ali de imediato. Então ali eu fiquei no endividamento sem receber por 3 meses, né? E aí eu criei a oportunidade, me deu o insight de vender bolo no pote. Porque desde pequena eu gostei de cozinhar, fazer doce, principalmente comida de sal. Sim. Então, assim, o doce foi uma iniciativa porque eu me inspirei em outras pessoas que começou também nesse ano a produzir o bolo no pote. Então, ali eu fui, comprei ali a base da matéria-prima, já massa pronta, algo mais prático, né, como eu ia iniciar. Sim. Então, eu peguei e fiz ali uns 30 bolinhos e vendi pros amigos, e vi que deu certo, né, eu falei assim, então é isso que eu vou dedicar a força. E aí eu tentei conciliar as duas coisas, né, tanto a prestação de serviço como a venda dos doces. E a Sara, eu conheci ela, já vendi alguns doces aí na É engraçado faculdade. porque Ah, as vocês não se pessoas. A conheceram gente não, antes? não, Não. as pessoas acham que eu comecei a fazer os doces, mas na verdade foi o Aleph. E quando Olha. a gente se conheceu, ele já fazia bolos, bolo no pote. Eu só vendia doces assim na escola, depois comecei a vender na faculdade. Fazia esses docinhos, alfajor, essas coisas assim. Mas eu amava doce, amo comer doce. Então, assim, eu sempre fui apaixonada por doce. E eu sempre fui muito crítica, né? Tipo, pegava um doce e analisava e sempre pensava, nossa, o que que poderia ser diferente, o que que poderia ter outra pegada, mas eu não tinha tanto conhecimento. E quando eu conheci o Aleph, de fato, a gente, como diz, eu falo que Deus não une pessoas, ele une propósitos. Foi Sim. quando a gente se conheceu e ele também já fazia doce, fazia os bolos, e eu fui pegando mais jeito com aquilo, né? Não tínhamos curso nem nada, fomos fazendo mesmo os bolinhos, bolo no pote aprendendo um com o outro, né? Vendo no YouTube, essas coisas assim. Não tinha formação, né, nessa área. E Os feedbacks, né, também dos clientes, né, nos ajudou bastante a aperfeiçoar no início, né? Aperfeiçoando. tipo assim, um É. vizinho, um amigo, sempre falava, né? Aham. Alguma coisa. O que eu acho muito interessante, né? Você falou 2016, né? E Isso. você falou, nessa época estávamos em crise, né? E se a gente for parar pra pensar, a gente passa por diversas crises, né? Porque a minha Uhum, Sim, oportunidade, ela veio por uma crise também, que uhum. foi a pandemia, né? A minha Sim, agência, olha. ela era só de eventos. E quando a gente viu, né, todas as possibilidades paradas, né, porque a gente não podia fazer eventos uhum, em locais, a gente adaptou ainda assim, foi para atender dentro das casas, então levar Sim. presente, né? Só que a personagem ela não podia nem entrar nas casas, no apartamento, então era uma entrega mais fria, não era tão Aham. fácil de vender, uhum, as pessoas estavam com medo. E aí a gente foi pro marketing digital nessa época. aham, E eu acho tão legal como a gente atrai, né, as pessoas pelos propósitos e tudo sim, mais, porque a gente sempre tem várias possibilidades, né? Nesse caso, a gente teria duas possibilidades, que é desistir quando vem uma frustração, quando vem uhum, uma crise, ou ter um olhar diferenciado e aproveitar uma oportunidade, porque É isso. eu tenho verdade. pensado muito sobre isso. Às vezes Deus às vezes ele coloca algumas situações em teste, né, pra gente
às vezes, voar de fato. Verdade. Pra gente assumir, né, uma postura diferente. Verdade. É Igual engraçado. nessa época, Pode falar. nessa época de 2016, então eu tive a oportunidade, né? Então, assim, tanto de empreender, prestando serviço, né? Como foi com 19 anos, tendo meu primeiro CNPJ. Uhum. Então, assim, que não deu muito certo, mas aí eu já tive uma oportunidade que um rapaz, ele viu a garra que eu tinha e falou assim, você tem o potencial de assumir o meu restaurante que eu abri, eu sou de Maurilândia, né, e ele era daqui de Rio Aham. Verde, ele abriu lá. Então, você não quer assumir meu restaurante, abrir? Eu falei assim, quero. Aí, de imediato, já vi que era uma oportunidade para mim ali, atingir mais o público ali da Maurilândia também, e sempre trazendo alguma novidade. Eu falei assim, o pessoal de lá, de Maurilândia, saía de lá para vir para Santa Helena, no Rio Verde, comer comida japonesa. Então, por que que eu não vou levar para lá? Então, eu já abri esse restaurante com comida japonesa e também não tem dado certo. Então, nesse período, até 2018, eu quebrei 3 vezes. Sim. Então, eu cheguei em Rio Verde devendo quase 60 mil, com 20 anos. Então, assim, aí o doce sempre teve E a gente presente. fala que a Edwards Cake, ela surgiu no meio desses empreendimentos, porque, assim, o doce, ele sempre tava ali. Por exemplo, não tava dando certo um restaurante lá que chamava Alif na Cozinha, mas fazíamos bolo no pote, fazíamos doce, vendíamos lá também. Bolos de encomenda, tipo, os amigos, vizinhos, o pessoal lá da cidade sempre comprava, né? Então, a gente sempre fazia bolo, né? Sempre tava ali como um extra, mas nunca pensávamos que o doce seria a principal fonte de renda. E o Alif sempre foi muito empreendedor, então ele sempre sonhou em ter a empresa dele, em ser empresário, ser dono do negócio dele. E eu sempre ia junto. Ele sempre foi mais, sim, corajoso e eu mais, assim, vou com você, entendeu? Então, de um tempo, né, a gente passou por essas fases de quebrar e eu falo que isso foi muito importante, porque às vezes a gente não sabia o que fazer, mas o erro que a gente cometeu, a gente já não cometia mais, porque pelas experiências que a gente teve dos nossos outros negócios. E o último negócio que a gente teve, que não foi no segmento de doce, que foi o Cantinho do Caribou aqui em Rio Verde, foi aonde, a partir dali, que a gente viu que não estava dando certo, que a gente iria quebrar, a gente fechou e começou a investir mais nos doces, porque a gente viu que a procura pelo doce era maior, que aquilo era o que a gente poderia fazer de melhor era os doces. E às vezes a pessoa fala, né, nossa, mas você nunca pensou em desistir? Eu falo que às vezes pensa, né, claro que você pensa, igual você quebra, vai lá recomeçar tudo de novo. A gente nunca pensava em desistir de empreender, era sempre recomeçar. Ia lá, vamos começar então nesse segmento, vamos abrir tal coisa. A gente não pensava assim em desistir do sonho. Claro que às vezes desistia daquele negócio, via que não dava, não era viável, mas não desistia de ser empreendedores, de ter o nosso negócio, E né? na verdade, isso pode ser até mesmo que vocês estavam sendo preparados para Sim. realmente ter o negócio de doces. Porque certeza. assim, ó, quando vocês falam e eu começo a conhecer um pouquinho da personalidade de vocês, é uma das perguntas, né, que eu falo, né, Aham. o que que vocês acham que permitiu que vocês tivessem esse crescimento mesmo depois de 3 quebras, né, mesmo depois de falir 3 vezes, vamos dizer assim. E eu já reconheço que é essa vontade de sempre fazer melhor e de ao máximo. Então, assim, quando eu olho pra você hoje, eu acho que você teria totalmente tudo pra poder ter um restaurante de sucesso. Só que talvez não era esse o propósito. Hoje, se você quiser ter, com certeza você vai ter. E um negócio muito bem sucedido. Sim. Mas talvez vocês estavam preparados através do doce, que ele estava sempre, né, permeando Sim. esses Aham. recomeços para ser quem vocês são hoje. E aprender, né, que é o que você falou, que é o mais importante. Vocês usaram todos os aprendizados e foram se capacitando para não repetir os mesmos erros. Sim, é verdade. Eu falo que a maior escola nossa realmente foi a da vida. De ter as experiências que a gente teve, de erros, claro que foram muitos, mas também para hoje ter os acertos que nós temos, porque de fato as experiências que a gente adquiriu, a gente entende hoje o que o negócio ele realmente pede. Porque quando a gente abriu, por exemplo, o Cantinho do Caribó, a gente pensou, simplesmente fazer um prato, ter um ambiente, a gente não investiu em divulgação, no que a gente investe hoje, não tinha uma página do Instagram, sabe? Então, hoje a gente sabe, tem outras ferramentas. Então, hoje a gente sabe o que realmente eu devo investir no meu negócio para que ele
flua, para que ele realmente seja visto e realmente vá adiante. Porque vocês vendem o tempo todo a experiência, né? Sim. Que é estar lá, né? Em todas as lojas de vocês, que é realmente apreciar o doce. Eu falo, tudo é muito bonito e tudo é Verdade. muito gostoso, porque tem aquelas padarias de antes, né? Que hoje também tá Aham. mudando bastante. Mas eu Tá lembro muito modelando, bem né? que as padarias antigamente faziam aquelas vitrines maravilhosas, mas quando você ia comer, Não era não muito era muito bom. legal, né? Aham. Tipo, a gente ficava querendo só ver mesmo, tirar uma foto, E é porque isso que eu não. sempre falei, assim, nossa, sempre fui muito crítica com o meu produto e com o que eu comia. Eu falava, gente, eu quero que quando a pessoa vê aquilo lindo, ele coma com os olhos, mas ele também sinta o sabor. E é importante a gente ressaltar também sobre o processo, né? Porque a nossa história, ela envolve um processo. Porque às vezes, assim, quem passa lá na loja, às vezes quem nos conheceu agora, nesse Ver o exato glamour, momento, né? Acho que não é franquia acha que é também, né? Tem muita franquia, gente que nem acha sabe o franquia. processo que a gente passou, enfrentou para chegar até aqui. Então, assim, o doce, ele sempre estava ali, mas a gente precisou realmente mostrar quem nós éramos, quem nós queríamos fazer. A gente criou a página do Duarte's Cake. Assim que a gente estava fechando o restaurante, criei a página, nome Duarte's Cake. Foi difícil pra gente achar um nome, a gente ficava assim, vai ser WS, vai ser não sei o quê, porque era nós dois, né? Então, Uhum. sempre foi envolvido ali Sara e o Alif. E a gente falou, por que não nosso sobrenome? Nosso sobrenome do Alif, que quando eu casei eu peguei e eu falei, não, vai ser Duarte's. A gente criou a página do Instagram e começou a fazer os bolos. E cada vez mais pessoas, assim, começavam a conhecer, os amigos, aquele boca a boca. Eu dedicava muito à pronta entrega, em questão de, assim, eu trabalhava fora na época, né? Eu trabalhava na Soagro, mesmo com o Cantinho do Caribó, a gente trabalhava fora. Queria ter aquela segurança do CLT, né? E o Sim. Alif também trabalhava, né, comigo, e a gente na hora do nosso intervalo, a gente sempre fazia bolo no pote, levava pro serviço. Eu pegava minha caixinha de isopor, meu meltinha, entregar nos lugares, nos escritórios, fazia sanduíche natural, fazia os doces. Então a gente não tinha vergonha, não tinha Sim. medo, nada me pediu. Eu queria vender, eu queria mostrar o meu doce, queria mostrar meu trabalho. E também uma das coisas que eu falo, que é você agarrar as oportunidades que você tem. Eu falo assim, que no início, tudo que o povo falava assim, vai ter tal coisa, vocês querem participar? Vai ter degustação de tal coisa, você quer levar só seus doces? Quero, vamos. Porque as pessoas precisavam conhecer, a gente estava começando, né? Então a gente ia pra feira, pegava ali nossas caixinhas de isopor, nossos caixotinhos, armava tudo. Então, assim, foi necessário. A gente não chegou dentro né? Daquela Assim, estrutura nossa, maravilhosa, com né? essa estrutura. Foi um grande processo. Porque às vezes as pessoas falam, nossa, foi muito rápido. Com o pé no chão Parece também, né? ser, mas foi um degrau de cada vez. Quantos anos foram, né? Não foi ontem. Sim, não foi. Foi 2016 começou Sim. todo o processo, Sim, né? e na E É verdade, óbvio sim, o que. nome do Arts Cake a gente criou em 2018. 2018. O doce, a gente fazia um docinho ali amador. Em 2018 que a gente realmente colocou o nome do Arts Cake. E Realmente a assim, gente definiu, né? Fez um planejamento, definiu o que realmente seria a Duarte's Cake, né? Então, qual que é a missão que a gente queria trazer? Qual que é o propósito? Qual que é o valores? Então, tudo isso a gente traçou. E por isso que estamos aqui, porque o propósito, né, ele se identifica, porque o nosso propósito hoje é inspirar as pessoas a realizar os sonhos delas, né? Sim. E vocês Então, fazem isso divinamente. então isso trouxe pra gente o que é a Duarte's Cake hoje também, Ah, né? e o inspirar não é só com, tipo assim, nossa, é isso tudo lindo. Não, é realmente mostrar a nossa história, o nosso processo, para as pessoas entenderem que é um processo, precisam de passar por aquilo, sabe? O Alf sempre fala que a gente precisa respeitar, né, assim, os degraus, respeitar e planejar. Ele fala que ele sempre via, ele queria algo grande, ele sempre via a empresa grande, por mais que era ali pequenininha, tipo assim, era só eu e ele fazendo doce, mas ele já imaginava igual eu grande. tô, né? Tipo, Isso. meu sonho Ele já é. imaginava Desse jeito, tá todos os certo. processos organizados. Ele sempre gostou de processo de organização. Então, assim, a gente fazia doce na casa da minha. Começou na kitnet onde a gente morava. Depois minha sogra alugou uma casa. A gente foi morar com ela. E aí a gente fazia numa cozinha 3x2, pequenininha, telhão ternite, tipo assim, tudo improvisado. A gente não tinha utensílios. E aí a gente foi organizando. Minha sogra mudou de casa. A gente começou a morar dentro de um quarto pra toda a casa dela. Tipo, vinha uma vizinha começar a fazer diária e depois já virava funcionário. Então, foi vindo pessoas, foi acontecendo porque a gente foi sentindo o nosso negócio. Sim, era o momento de contratar, tá vendo que a demanda tá alta, tá tendo procura e eu não tô conseguindo atender o meu cliente, então é hora de crescer, é hora de pôr mais alguém. Então, você precisa sentir, porque às vezes
como disse, Deus tá querendo abençoar, o seu negócio vai crescer, e aí vem cliente, você não consegue atender, você nunca tem vaga na agenda para atender o cliente, e ele não vai, então ele limitado, fica né? limitado. Não Então tem, a gente nunca teve medo de falar assim, não, então tá vindo cliente, então vamos crescer, vamos pôr mais gente, vamos expandir. E o que eu acho muito bonito da história de vocês é que hoje, quando vende o sonho, né, do empreender, a pessoa ela já quer começar com uma fachada linda, E com não uma é estrutura incrível. E na verdade, isso que faz, às vezes, o que é pra dar certo e pra ser realmente um bom trabalho, mas quebrar. Porque a gente Verdade. sabe, né, que o início, a gente demora um tempo, né? Eu falo, eu tô com a Verdade. agência tem 7 anos. No começo, a gente passava bem apertado, Aham. porque a gente também começou, tipo, praticamente trabalhando com os Que figurinos em tem, né? casa, tipo, num quarto. Aí a gente foi crescendo, alugamos uma salinha aqui no shopping, quando já tava vamos falar assim, quando já tava, nossa, já, ai, os personagens chegaram em Rio Verde. Ficamos numa salinha com uma dificuldade de guardar tudo, porque a gente tem, né, os Aham. bonecos, tem todas as coisas. Na pandemia, a gente foi obrigada a sair, mesmo não tendo evento, porque a gente precisava fazer coisas e o shopping estava todo fechado. E aí a Uhum. gente teve uma oportunidade de alugar uma casa na Morada do Sol, onde é a agência hoje. Aham. E aí sim a gente conseguiu organizar tudo, mas isso assim. A gente começou a agência em 2017, isso foi em 2020, né? Que a gente fala pandemia, Aham. Covid-19, mas foi 2020, né? Sim. Foi comecinho de Sim. 2020. Então foi depois de tudo isso que a gente conseguiu ter uma sala, ter estrutura, poder começar a contratar pessoas de fato. Na verdade, para ser bem sincera, foi eu e a Ju até 2021. A Nicole e a Keila entraram no começo de 2022, nesse ano, né? Então, Olha assim, aí. agora e segunda começa uma nova colaboradora. Que Olha que bom. coisa boa. Então, as coisas também, eu falo que eu adoro, a Juliana tá até passeando aqui com o Thomas, né, que é minha Aham. sócia. A gente é muito, pelo jeito que vocês falaram, parecidos. Eu também sou mais sonhadora e eu sou mais Aham. agitada e eu já quero ver, e aí eu já planejo, já quero ver processo, adoro organização. Mas E ação. a Ju é muito retaguarda, sabe? Ela é muito segura. E eu falo, tudo que eu tenho hoje é graças a ela, porque eu, na parte administrativa, eu não, não Um sou muito. complementa o outro, né? A minha retaguarda em relação ao meu planejamento operacional é bom, mas o Aham. administrativo nunca foi muito bom. Tanto que eu falo que hoje eu estou ficando melhor, inclusive na minha vida pessoal, porque eu sempre fui muito louquinha, assim, de Uhum. ai, vamos testar isso, vamos fazer esse curso, vamos ir sempre investindo, mas assim sem fazer, tipo, um capital de fato. E Sim. hoje não, hoje a gente tá bem organizado, até preparando para dar novos passos. E quando a gente vai encontrando pessoas, principalmente na nossa cidade, né, é muito bom. É. Porque às vezes a gente tem que sair, a gente sente que tem que sair para estar perto de outras pessoas, para respirar outros ambientes, né? Sim. Como o ambiente é capaz de mudar, né? Com Um certeza. comportamento, uma Sim. mentalidade. E quando a gente começou a identificar, né, pessoas aqui na nossa cidade fazendo um trabalho incrível, eu falei, nossa, Ju, para o nosso projeto eu quero muito começar com essas pessoas. Eu quero muito ter próximo a essas Sim. pessoas, para que a gente consiga realmente atingir, sim, porque com a internet você não tem barreira geográfica, né? Ir Sim. para Sim. fora, mas deixar um legado na cidade, Sim. Sim. sabe? Verdade. Construir algo pela cidade. É verdade. Então eu fico muito feliz. E quando as pessoas olham, né, elas pensam que a realidade de vocês financeira, inclusive, sempre foi essa. E Sim. na verdade começou tudo, vocês me contaram, né, todo esse início, mas quando vocês assumiram mesmo os doces, foi em 2018 mesmo. E Sim. aí Do que Doors começou a Cake. bicicleta. Porque eu Isso. conheci vocês Na, na praça. A na bicicleta eu acho praça, que foi em né? 2019, né, amor? Foi 2019, porque aí a gente pôs o objetivo. A gente ficou 2 anos trabalhando ainda como CLT e Sim. os doces presentes. Então, nas horas vagas a gente fazia. Então, no Natal de 2018, não, 2017, a gente ainda estava trabalhando, né? E 2018 também. sim, Acho que os eu desliguei dois. em 2018. Então, o primeiro Natal sobrecarregou a gente, porque foi eu e a Sara. Então, nós pegou uma encomenda de quase 300 panetone. Pra gente era muito, Então, né? pra gente Porque era muito na época, estava porque era só eu e ela. começando, só nós dois trabalhando. E a gente nunca E, teve muitas condições. A gente nunca teve muitas condições financeiras e, tipo, pra começar um negócio, sabe? Não tínhamos fundos. E o Aleph, assim,
quando essa questão dos restaurantes, dos outros empreendimentos que quebraram, a gente ficou com dívidas enormes, sabe? Dívidas de mais de 60 mil que o Aleph Então foi assim, tinha lá de um Maurilândia e ano tal. mesmo só pagando dívida, né? Então Ah. trabalhando, redobrando. E o Isso doce. já é, tipo, mais um ponto que eu gosto de ressaltar. Por exemplo, as pessoas, elas acham que elas vão começar a empreender que não vai ter dor. E, na verdade, não tem como não ter dor. Porque o mais correto mesmo, né, segundo diversos mentores falam, é você fazer essa transição. Sim. Não você deixar uma carreira que você tem, né, uma segurança que você tem, Uhum. para empreender sem ter feito testes, sem ter testado. Algumas pessoas, elas falam assim, ai, meu sonho é ter um restaurante, é ser chefe, mas aí elas nunca foram trabalhar 2 meses de verdade num restaurante e ver como é que é a rotina Sim. de um restaurante. Às isso é vezes ela verdade. gosta de fazer comida para os amigos, Às eventualmente. vezes passa, assim, Sim. acha bonito um restaurante e tal, gosta de fazer comida e acha que aquilo na verdade é um hobby e acha que Isso. aquilo é uma profissão, sabe? Não Até é. hoje mesmo, quando os colaboradores que a gente tem, a gente até ouve eles, porque a gente já esteve do lado deles, eu já estive fazendo o que eles fazem, então a gente sempre tá ouvidos a eles também, porque o que eles nos falar também, a gente vai poder ajudar eles também ali, até no condição de trabalho também, né? Para dar uma execução de trabalho melhor para eles, né? Porque a gente já passou por isso, né? Então a gente entende o E lado isso da deles. nossa geração também eu tenho admirado muito, porque, por exemplo, antigamente as pessoas elas seguravam muito, né, o que elas fizeram e deu certo, porque elas achavam assim, se eu soltar o que eu faço de melhor, quem eu sou de melhor, as Aham. pessoas elas vão fazer o que eu faço, elas vão ter os mesmos resultados, mas as pessoas É. são únicas, né? Verdade. Deus é tão perfeito que por mais que você entregue o seu ouro, se a pessoa ela não tiver os dons, as habilidades, a dedicação, o mesmo empenho que você teve, ela não vai ter o mesmo resultado. Porque na verdade existe muita luta por trás, Sim, com né? certeza. Você precisa sair da zona Muito. de conforto, né? Porque não Isso. adianta você receber promessas de Deus, o que gera no seu coração que vem dele, mas você tá ali, parado, esperando outras coisas acontecer, mas não vem bater, né? É. Você tem que precisar correr, se levantar A gente e ir fala, né, que atrás. Deus faz tudo, menos a nossa parte, É né? verdade. E foi engraçado, porque uma coisa que vocês me inspiraram muito é nessa questão da fé, né? Eu sou recém-convertida, sempre acreditei em Deus, mas não acreditava que a história de Jesus tinha acontecido de fato. Eu meio que cresci achando que era uma história. E como eu sou formada em teatro, né? Eu fiz faculdade de teatro, pós-graduação em eventos, pra mim histórias nortearam toda a minha vida, porque a gente estava sempre interpretando papéis, sempre contando histórias pra educar as crianças, sempre contando Aham. histórias pra ensinar algo. E acabou que eu cresci com essa visão de que era uma história para que a gente Era um fosse conto, melhor. né? Exato, para que a gente pudesse ser melhor. Graças a Deus, por conta da minha família, sempre tive bons princípios, mas não conhecia a Bíblia, não conhecia de fato. E esse ano, final do ano passado, em novembro, né, eu tava muito inquieta e insatisfeita com a minha carreira, precisando realmente pegar firme na parte do digital para ter, os eventos ainda estavam bem parados em novembro do ano passado, para ter uma perspectiva nova. Então eu falo, eu sou o público que eu quero atender também, porque eu não sou mais tão jovem, hoje eu Sim. vou fazer 34, mas eu tava com 30, 31, frustrada com a minha carreira. Amava a minha profissão, mas estava frustrada com os resultados que eu Olha. tava tendo. E só amor às vezes não segura, né? verdade. Não segura, tem que ter uma estrutura, a gente precisa se realizar também, né, de outras formas. Sim. E aí eu pensei, nossa, eu preciso melhorar, eu entendo que eu preciso melhorar como pessoa, desenvolver algumas coisas que eu ainda não tenho para eu conquistar novos resultados. E foi aí que eu comecei a me capacitar muito no marketing digital. E eu conheci muitos mentores que me inspiraram muito. E eu comecei a falar, o que tá por trás desse padrão dessas pessoas que enriqueceram dignamente? E todos eles tinham princípios muito parecidos. Embora alguns fossem de religiões diferentes, mas Deus estava sempre muito à frente. E eles usavam a Bíblia como livro de vida mesmo. De vida, assim. E aí eu falei, pera lá, sabe? Eu não conheço nada da Bíblia. Eu sou sempre a pessoa que fala dos mentores, que fala de livros, não, porque eu sempre fui muito difícil de ler, mas assim, sempre gostei muito de ouvir podcast, de assistir filme. E como assim, não conheço nada? E aí eu comecei numa busca.
E vocês foram, eu lembro muito bem, como eu tava buscando pessoas da cidade que tinham uma fé muito grande, vocês foram uma das pessoas que eu anotei no meu caderninho, tipo, porque eu via Deus em Olha. vocês. Amém. Como eu falo, né? Eu conheci vocês, eu não sabia desse antes da bicicleta. Aham. Das 3 vezes, por exemplo, às vezes É. as pessoas às vezes não têm ideia, né? Que você teve que Cheguei se a vender. reinventar. Aham, vendendo, tipo assim, até um credor meu veio me cobrar, a situação que eu tava não tinha nem, tipo assim, nós chegou só com cebola de cabeça pra comer aqui em Rio Verde, só eu e minha mãe. Então, assim, ele chegou pra me cobrar, eu falei que não tinha, mas eu ia organizar pra pagar ele, falou assim, não, mas eu vou te dar R$ 50 pra você abastecer a moto e soltar currículo, né? O que é que eu fiz? Abasteci a moto, mas comprei R$ 40 de matéria-prima pra fazer alfajor. Saí da Presidente Vargas, lá do Supermercado Campeão, até lá no início da cidade, na loja da Comigo, vendendo os Já era alfajor. muito empreendedor, Isso, né? entendeu? E tipo assim, olha que a situação, eu fiz 40 alfajor, minha mãe 20 de um lado, eu 20 de outro, nós vendemos só 6. Os outros derreteu tudo, o sol tava muito quente. E eu tinha tudo ali também pra poder desistir, né? E o meu primeiro alfajor que eu vendi nesse dia foi fiado, porque eu não tinha nem dinheiro para passar troco. Então, assim, na volta eu ia passar para receber. E foi tão gratificante porque a gente vai tendo lições, né? Então, tipo assim, se a gente não se erguer mediante a situação, a gente se afunda, E assim. crer e ter fé, né? Confiar no Senhor, porque o Aleph fala que tudo que a gente enfrentou, na época, assim, a gente só namorava, quando ele tinha um restaurante, a gente veio casar aqui em Rio Verde. O Aleph, ele era uma pessoa de coração muito grande, então ele ajudava, ele não era convertido ainda, ele não era evangélico. E quando ele ajudava muito, tinha aquele coração muito que se doava. Tipo, se ele tivesse aqui com esse copo, alguém pedisse, ele dava o copo d'água, tirava dele. E ele precisou passar por um processo de entender que assim, ele dava, mas ele não gostava de receber. Por exemplo, eu dou uma cesta básica, mas se eu for receber uma cesta básica, nossa, Era constrangedor, era exemplo. constrangedor Não que pra era ele. de orgulho, mas tipo assim, achava que eu não queria passar por isso. Era Mas assim, desnivelado o seu dar e isso, receber, né? aham. Então, lá naquele restaurante Morilândia, ele chegou assim, eu falo que ele passou pelo vale da sombra da morte. Por quê? Porque foi a época assim mais desafiadora. Por quê? Ele foi quando ele realmente teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus e realmente se converteu. Ele ficou uma semana sem água, sem energia, cortado. E a gente era da igreja aqui, tinha célula lá às vezes e tal. Eu tava aqui na igreja em Rio Verde e ele lá. E aí, assim, aquela coisa, aquela situação, eu falei, gente, é revoltante. Eu quero que ele venha pra Rio Verde, mas a mãe dele que tem uma nova oportunidade, né? E assim, tudo acontecendo. Aí eu peguei e falei pra ele, olha, vem pra cá. Só que ele entrou pra dentro do quarto e ele começou a se isolar. Ele não queria conversar comigo, queria conversar com ninguém. Então ele começou a entrar num princípio de depressão. Foi onde eu vi que naquele momento ali, minha sogra sempre foi muito intercessora, muito mulher de oração. A gente ali orando e pedindo a Deus pra que tirasse ele daquela situação. E aí Deus levantou pessoas, amigos da igreja, fizemos uma rifa, trouxemos eles. Chegou que foi uma dificuldade, não parou, porque ele estava desempregado, não tinha o que comer, só veio cebola de cabeça. Aí Deus começou a agir lá atrás. Por quê? Porque ele quis mostrar para nós que nós não dependíamos de pessoa, mas dele. Porque quando ele a gente não falava nada para ninguém que tava passando, tipo, não tem nada para comer? Não falávamos nada. E Deus, de repente, levantava o irmão lá da igreja pra ir lá levar. O irmão tava no mercado e Deus falava pra ele, olha, ele precisa disso. Foi lá e levou comida, levou cesta. O Aleph tava com vontade de comer pão com mortandela, já fazia dias. E Deus foi lá e levantou a pessoa pra levar pão com mortandela e Coca-Cola. Então, assim, a gente precisa ser sensível à voz do Senhor, do Espírito Santo, entender e respeitar aquilo que a gente tá passando e entender que nós não somos dependentes de pessoas, mas é dele. Porque Deus vai lá e incomoda aquela pessoa pra ir lá e te ajudar. E na nossa vida, sempre foi assim, na nossa jornada de construir a Eduardo's Cake. Às vezes a gente tava passando por tanta dificuldade ali, porque é cansativo, é estressante, não é tudo lindo, mas é prazeroso quando você vê que o Senhor está com você. Tipo assim, aqueles dias mais difíceis, Deus ia lá e levantava uma pessoa pra ir lá e falar assim, ó,
Deus manda dizer isso, isso, isso. E era tão nítido que na hora que falava aquilo renovava. E era semanas, um mês, podia passar o que for, acontecia. Porque a gente estava sensível à voz. Fala assim que nosso maior guia é o Espírito Santo, é Jesus. Porque ele tem realmente nos fortalecido a continuar, a perseverar. Porque dificuldades a gente sempre vai ter. Vai ter, né? Tribulações, O as tempo todo. pedrinhas de tropeço sempre vão estar ali. Mas é de fato quem nós dependemos, quem é a nossa dependência. Eu sempre falo pro meu time, eu preciso de vocês, mas nós dependemos é de Deus. Eu não dependo de vocês. Tenha vocês aqui ou não, as promessas que Deus fez na nossa vida, ela não vai acabar. Entendeu? Essa empresa aqui é dele, é pra ele. Então, se vocês estando aqui ou não, vai acontecer. Mas eu quero vocês comigo. Eu quero que essas bênçãos, aquilo que Deus prometeu na minha vida, na vida do Aleph, Não para. que pegou 2 jovenzinhos que não são pra exaltar, mas não foi o nosso nome, é pra levar o nome dele. A gente faz questão de sempre. Propósito é levar o nome do Senhor em tudo que nós fazemos. Eu falo que a bênção que começou na nossa vida continua na vida de vocês. A gente ora para que o salário deles seja próspero, para que eles prosperem com esse salário. E é nítido isso, o crescimento, o processo que a gente enfrentou. Igual a Fia estava compartilhando, né, sobre como a gente chegou, né, na food bike, depois na loja. Compartilhe um pouco sobre isso. Sim. Aí a Food Bike, né? A gente teve a nossa primeira contratação na Comigo, a Sara decidiu a sair do emprego, né? Aí, tá, vamos lá. Aí começou muita louça suja, acumulando. Aí eu chegava da Comigo, ainda eu ia até 2 horas da manhã e ajudando. Falei assim, a gente precisa de alguém. A Sara, não, eu vou contratar ninguém não e tal. Tinha medo, Aí eu né, fui e contratei escondido. Eu sou Fi- dessa também, viu? Fui, contratei escondido, aí chegou a Nelly. Nelly, ela tá conosco, hoje vai fazer mais de 3 anos que a Nelly tá com a gente, hoje ela é líder de produção. Então, assim, a Nelly, chegar ela é que nem uma mãe pra gente, porque chegar, ver 2 jovens, assim, e dar credibilidade, né? E ela olhava, conversando com ela, falava, nossa, eu cheguei, eu falava assim, será que isso vai pra frente e Mas tal? os olhos de vocês contam Sim, o sonho, né? aham. É isso que eu falo, vocês têm uma cultura de empresa. As pessoas Isso. veem toda a estrutura que vocês montaram através da história que vocês contam e do que vocês vivem. Sim, Sim. e é tão importante isso, porque quando eu sentei com a minha primeira colaboradora, que foi a Nelly, eu sentei com ela, eu fiz um desenho de como seria a nossa empresa. Então, tipo assim, sempre eu fui tendo uma visão, né? E Aí, mostrar a visão pro time, pro sabe? time. Compartilhar isso. Pra eles verem onde nós estamos, mas aonde nós queremos chegar. Não é só aqui ou agora, pra eles enxergar lá na frente. É, eu faço isso o tempo todo. E Às ne- vezes acham a gente meio louco, né? Aham. Mas como é que Olha você tá assim. vendo tudo isso? Mas não sou eu que vejo, porque assim, às vezes eu tento explicar, porque pra mim, eu não sei se vocês, que nem acho que você cresceu na igreja, Sim. né? O Aleph Sim. chegou um pouco depois também, né? foi em outros ministérios, mas eu era católica e É, eu depois também era isso. Aham. católica. E sempre fui de ir à missa, mas acabava que a Isso. gente tinha mais o contato com o folheto, Sim. né? Isso Então do não que... tinha aquela intimidade com Jesus mesmo, com o Sim. Espírito Santo, né? Um Deus Aquela vivo, busca. daquela Sim, forma que a aham. gente se comunica hoje. Sim. Então, quando eu comecei a falar mais as coisas agora nos últimos tempos, as pessoas falam, ai, mas como assim? Eu não consigo ainda identificar, mas as coisas elas vão aparecendo, e quando você junta, tem um retrato já perfeito do Sim, que vai sim. ser. E existe essa crença muito forte em mim. Só que aí, às vezes, eu tento explicar com as palavras, só que não é muito possível, né? Por isso Aham. que também eu sempre falo, Deus, que nos mande pessoas que tenham abertura e que queiram viver uma vida. Porque se for para chegar alguém que vai ficar com a mentalidade pequena e que vai ainda. Como é que fala? Mas vai ainda trazer coisas ruins para as outras pessoas que Sim. estão lá, Vai que desmotivar, vai. afaste, né? Que ela nem Verdade. chegue. Tira do propósito. Porque tira todo mundo do propósito. E é tão bonito, né? Porque, por exemplo, quando você fala dessa pessoa que te deu os 50 reais pra te abençoou, Abençoando. olha quanto você já era bom. A pessoa ela foi te cobrar. Olha como tem o Deus, tem tem a mão de Deus em tudo. É. Porque até uma pessoa que chegou numa posição, ela olha pra você e ela identifica esses propósitos, ela conhece você e a sua Verdade. essência, ela te vê. Então, assim, é tão importante isso, né? Mas me conta do que eu interrompi, porque eu lembrei disso. E aí, a Nelly, né,
nós tivemos a primeira Páscoa. Então, com o dinheiro da Páscoa, a gente iria comprar a food bike, porque a gente queria trazer a food bike não para um shopping, mas sim para onde tivesse um lugar mais acessível para todo o público. Então, qual que foi a ideia? A praça, né? Que aí você não precisava se preocupar de como ir vestida, né? Preocupar com o estacionamento. Então, assim, era algo de fácil acesso para os clientes. E ali a gente fomos, né? Com a food bike. E nisso, eu sempre tive vontade, eu sempre enxergava os nossos produtos, comparava sempre com empresas maiores também, né? Porque eu gosto muito de olhar para a minha empresa e olhar para quem está acima de mim. Então, eu olho para uma Cacau Show, para uma Copenhague. Então, tipo assim, eu vou vendo, né? Sim. E eu já, desde lá no início, eu vou vendo o meu produto, tanto que era grande, né? E aí eu falo, gente, eu preciso divulgar mais o meu produto. Foi onde a gente teve contato com a Ruby Ramalho. Nossa primeira digital influencer que Sim. casava com o nosso Ela vai estar produto, com a né? gente também, tá? A Então, história de vida dela. e aí eu peguei e falei assim, ela faz o bazar, ali passa muitas mulheres, meu público maior é mulheres, então eu vou tentar pôr ali de degustação, né? Ela falou assim, já tá lotado, não dá pra te atender, mas a gente tem pacotes. Na época eu ainda trabalhando no transbordo na Comiga, eu peguei e falei assim, Rubi, então vamos fechar, eu quero fazer o pacote Esse com você, quanto que é? investimento. Aí na época ela tava 2.500, eu falei assim, Rubi, não tem esse dinheiro. Eu conheço seu trabalho, sei da sua potencial, mas meu produto também é de grande importância também. Eu tô começando e eu acredito que assim, a gente pode formar uma parceria grande aí pelo futuro, né? E aí ela pegou e falou assim, então vou fazer pra você por 1.200. E aí, esse é só o valor à vista. Eu falei assim, nossa, eu não consigo também. Você parcela pra mim 4 vezes dentro do mês? Ele falou assim, eu faço no cheque. Eu falei assim, nossa, cheque eu também não tenho, eu tô começando agora Não de tinha verdade. nada. Aí eu peguei e falei assim, então faz assim, toda vez que eu for te entregar um produto, eu já levo os R$ 300, pode ser? Aí ela falou assim, pode, eu vou confiar. Eu faço isso pra ninguém, eu vou fazer pra você. E assim foi. E com a divulgação da Rúbia, a nossa segunda food bike, os nossos doces acabou assim em menos de 1 hora. Então a gente fez uma X quantidade, tipo, a gente começava das 5 da tarde até as 9 da E dava noite. filas, assim, a pessoa na fila, e a gente olhava e falava, meu Deus, Tá né? Como assim? acontecendo. Acho que foi 2 horas, amor, na verdade, em torno de 2 horas os doces, sim, se Se esgotaram, esgotou. sabe? E exemplo assim, aí a gente pegou 7 horas da noite voltando, com a food bike, os trem pra casa, e aí o pessoal chegando, cadê os doces? Cadê os doces? A gente acabou. Aí eu peguei assim, amor, a gente precisa, se a gente quer atender mais pessoas, a gente precisa de ter mais pessoas. E aí, Contratar mais onde foi pessoas. E surgindo. quando eu soube de vocês, eu lembro que até foi com a Ju, eu lembro dela falar assim: ah, porque tem um pessoal vendendo doce lá na feira, só que não é doce de feira, é doce maravilhoso, é doce de brigadeiria, ela ainda falou, é doce de brigadeiria. É muito bom, que não sei o quê. E assim, e é isso também que eu achei sensacional de vocês, porque vocês trouxeram o sonho para uma classe que não desfrutava daquilo, né? Sim, era até bem isso. Bolos. Por isso que a gente queria estar ali na praça, para as pessoas terem acesso, independente de classe. O nosso doce, ele precisava chegar para Todo todos, público. sabe? Todo o público, né? Desfrutar Por isso que daquilo. a gente tem produto de valor, tipo, simbólico, de valor de R$ 4 e vai até Aham. E a gente 20. tem Então uma a gente variedade. E aí tem uma cria essa variedade. experiência, né, da pessoa Sim. poder estar no mesmo lugar Sim. e ela poder consumir tranquilamente uma coisa que vai ser muito boa, porque, Sim. né, tudo é muito bom e tá tudo bem, né? Então, Sim. esse propósito é uma coisa também que me encanta muito. Verdade. E a partir dali da food bike a gente foi percebendo que eu percebi, eu caí em si, porque eu tava assim, eu tinha medo, né, fazer produtos e sobrar, porque não tinha loja pra vender no outro dia. Então era assim, a gente fazia produtos pra entrega uma vez na semana. E aí daquele dia acabou, eu falei, gente, realmente, as pessoas, é isso, sabe? Vai dar certo, as pessoas querem esse doce, vamos fabricar mais. Então a gente Começamos com delivery, né? teve a injeção do delivery que nos ajudou muito. E depois criando objetivos, sabe? Sempre. Com o dinheiro disso, sempre investindo. Não pegava para nós, a gente ia investindo. Meu negócio precisa disso, precisa de tal maquinário. E a gente ia comprando as coisas, melhorando a produção, aumentando o nosso time, até sentir o momento de ter a loja. Eu falo que pelas experiências que a gente teve de abrir dois restaurantes, porque os 2 restaurantes a gente simplesmente foi lá e abriu, sem ter uma cartela de clientes, sem ter uma experiência, sem conquistar um público, sem sentir as necessidades que o nosso cliente tinha, não deu certo. Então a gente sabia que a gente precisava conquistar um público, vender
por rede social ali, conquistar um público pelo Instagram, compartilhar. Eu falo muito sobre isso também, você criar relacionamentos com o seu cliente. Essa semana a gente teve a oportunidade de compartilhar um pouco isso sobre o marketing de relacionamento com o cliente, porque é extremamente importante. Os nossos clientes, cada conquista nossa, cada obstáculo, a gente ia lá no Instagram e sempre compartilhava. Olha a nossa rotina, nosso dia a dia. Comprei a minha panela mexedora, que era meu sonho, a minha bailarina, que eu nem tinha, que era algo tão mínimo. A gente ia lá, postava, compartilhava no O dia que você Instagram. mostrou dos fornos, né? Aham. Tipo, contando como era antes pra fazer tudo que Sim. tinha que ser feito Então, assim, tudo foi um degrau e era muito importante isso, você criar relacionamentos com o seu cliente. E até hoje, por mais que, por exemplo, você me conheceu a gente lá na Food Bike, na Morada do Sol, mas tem contato, sabe? Tem aquele contato, se às vezes não tá comigo todos os dias, eu não consigo atender mais meu cliente ali todos os dias ali na frente de loja, mas pelo Instagram a gente cria um a gente vínculo, sente próximo, né? Se sente próximo, sente que tem conhece, parte Você dele. faz desenvolve um parte. carinho mesmo Sim. sem ter uma amizade, E os né? clientes, realmente, a intenção é que eles sintam parte dessa história, porque cada cliente, assim, tem clientes que marcam muito a nossa vida, a nossa trajetória. E todas as lojas hoje, a gente se dedica e se cobra tudo isso é para eles, né? Então, assim, a gente se doa muito para os nossos clientes. O tão importante que é os nossos clientes, tanto os internos, que é os nossos funcionários, né? E também os demais, que é a população. Então, a gente pensa em cada detalhe. A forma como você trata os colaboradores, os funcionários, reflete na forma como eles vão tratar, né? Sim. Um Porque assim, a espelho. nossa missão da empresa é encantar pessoas e proporcionar ali, sabe, experiência. Então, primeiramente, quem tem que estar encantados é eles. Os funcionários. Eles precisam se sentir bem, estar ali satisfeitos com o ambiente de trabalho, senão eles não vão entregar. E assim, uma coisa que vocês falaram e que eu acho importante também ressaltar, a gente sempre, quando a gente vê os empreendedores e as pessoas montando novos negócios, a preocupação nas vendas, né? E vocês, desde o início, tiveram a preocupação no produto. Verdade. Vocês pensaram o tempo todo em tornar o melhor produto que vocês poderiam. E a venda, ela foi a consequência. consequência. É a consequência. Porque vocês estavam olhando para o quão vocês poderiam agregar, né? Para que valor, para que experiência. Sim. E isso, no começo, eu sofri um pouco, porque quando a gente está começando é sempre verdade. difícil, porque precisa, né, também ter a venda, né? Sim. Precisa. Mas com o tempo eu comecei a observar também por qual motivo a gente estava conseguindo crescer mesmo nas dificuldades. E porque realmente tinha essa preocupação verdadeira com oferecer o melhor que eu posso com a estrutura que eu tenho, né? Sim. Óbvio que a gente sempre quer crescer e ser Sim. mais, mas assim, no começo a gente fazia uns personagens bem mais ou menos. Aí depois a Aham. gente começou a fazer umas perucas melhores. Sim. Aí você vai para um figurino num luxo maior, aí você Sim. contrata, aí você começa a ir melhorando, E fazer né? daquilo que você tem ser o melhor mesmo e de fato transmitir isso pro cliente. Porque lá na Morada do Sol mesmo, a gente tinha a garagem, né? A área lá da frente. E assim, era telhão ternite, piso vermelhão, tinha os bancos de pallet, mas a gente amava decorar. A gente gosta muito de decoração, de detalhe. Então, assim, decorava com as plantas, decorava com as coisinhas, quadrinhos, pro cliente sentir a vontade quando chegasse ali comprar um doce, ou a gente atendia o cliente ali mesmo, sabe? Às vezes tão quente, tão simples. Mas todos os clientes falavam muito aconchegante, se sentiam em casa. Então, assim, hoje, as lojas, ela tenta trazer isso também, porque por mais que a gente saiu dali, né, daquele ambiente, mas eu queria trazer conforto, se sentir à vontade, sentir que, olha, vai lá pra loja e fica o dia inteiro, a tarde inteira, batendo papo e comendo doce, ter um ambiente de reunião, então se sentir aconchegante pelo ambiente também, ter uma experiência completa, Receber bem, não né? só do doce, não só do produto, que o produto, claro, é extremamente importante, mas eu sempre falo que é um conjunto. O cliente, ele não vai ter a experiência completa se, por exemplo, ele chegar ali e o atendimento não for O produto receptivo. pode ser ótimo, Pode mas ser, e ele não vai chegar nem a comer o doce, ele vai embora porque não foi receptivo. Então, o produto não é o primordial, mas ele é o desfecho final, é o conjunto, né? Mas sim. tudo antes tem aquela experiência que envolve. Sim, sim. E aí a gente já conversou, né, dessas características. Eu ia perguntar para vocês, né, quais que foram as características que vocês
achavam que foi determinante, né? E vocês me contaram muito da trajetória, da personalidade de vocês, do quão dedicado vocês foram, quão resilientes, né? Todas as Sim. vezes que passaram por inúmeras dificuldades, vocês se reinventaram, vocês tinham um Deus muito presente, né? Sim. Inclusive, na pandemia, a gente ia inaugurar a loja do centro na pandemia. Estava com Foi 18 tipo assim, tava pessoas. contratado o time, não pudemos inaugurar, teve lockdown. E foi aonde vamos reinventar. Delivery no 12. Muitos segmentos de Rio Verde, do nosso segmento, não trabalhavam tinha com um delivery. Não tinha delivery. delivery, E aí né? foi aonde a gente já estava preparado, Já porque a gente já tava estava no fazendo aplicativo sonho. de delivery. Então foi ali, tipo assim, a gente só quis complementar o quê? Mandava o pacotinho de álcool em gel, uma mensagenzinha escrita à mão, um recadinho pro cliente, porque a gente precisava se reinventar. Realmente, assim, reformular aquilo que já era bom, tornar ainda melhor, porque foi o que nos manteve. Não precisamos desligar nenhum funcionário. E A gente, na outra, verdade, já estava aumentou. preparando vocês também pro delivery, né? Sim. Pra de fato fazer uma experiência depois muito maior e ser referência. Porque até então, quando começou a obra, né, e a pintura, e aí vocês começaram a pintar das cores, o meu marido passou lá na frente e falou assim: Ah, ela vai ser a do Arts Cake. Eu falei, sério? Mas é tão grande, porque na hora que começa a construir tudo, aí, não que não é gigante, mas eu falo assim, Sim. a hora que começa, parecia um posto de gasolina, Aham. alguma coisa. E tem o posto É, do vai meu Tem um marido, posto né? lá. Mas assim, parecia que ia ser alguma Outra coisa. sim. E aí eu falei, e aí ele falou, e falaram que vai ser delivery. Eu falei, uau! Porque assim, é uma visão, é muito Sim. visionário isso, né? Aham. De você criar essa experiência e ainda falar, nossa, eu ainda dou uma praticidade para as pessoas. Às vezes Sim. elas estão meio sem querer descer do É, E carro, tudo é meio comodidade, pensado né? no cliente, né? Porque hoje, assim, a gente sabe que tem a experiência da loja, mas às vezes tem momentos que as pessoas. Muita gente já falou, nossa, eu tava mal arrumada, eu não queria descer, e eu passei no drive. Tava tarde, eu passei no drive. Então, assim, é proporcionar isso mesmo, sabe? Conforto, oportunidade. Tipo, o cliente não tô com vontade, Comodidade, né? comodidade. Vai lá e não vai perder a E oportunidade. assim, então ir lá também pro Interlagos foi tão importante que nosso delivery também com os motoboys era muito pequeno, assim, no centro, sabe? Então indo pra lá, a gente pensou também lá pros nossos motoboys, que é conforto. parceiro, né? Pra eles também. Então lá eles têm banheiro pra eles, que é diferente dos nossos funcionários. Tem água à disposição gelada. Tem um espaço para se vocês quiserem fazer uma refeição. Porque assim, a gente vê também esse lado que é o que faz a gente também manter o nosso delivery forte hoje aqui em Rio Verde. Isso e essa entrega de qualidade, né? Porque hoje o delivery ele já é forte em todos os lugares, mas ele tem uma série de coisas que se não ajustadas, ela cria uma imagem muito ruim pro Sim. negócio, né? Uhum. Então, sem dúvida, pensar em cada ponto desse. E assim, o que me surpreende mais é que vocês criaram tudo isso muito bem estrategicamente e vocês estão o tempo todo na operação, né? Então, eu imagino que essa é. Eu falo isso, eu imagino, porque no meu caso também é assim. Eu tenho que ter esse olhar de dono, né? Aham. De traçar metas, e de traçar as metas, de querer crescer, de ter a posição de motivar também as pessoas, né? De me permanecer mais forte, mais alto astral e confiante. E eu tenho que estar ao mesmo tempo no operacional, porque ainda eu não consigo passar as coisas que eu faço, porque eu tô nesse processo, né, de delegar coisas que já dá para ser delegado, mas Sim. tem coisas ainda que a gente faz nós também. e que imprime, né, a nossa Aham. essência, a Verdade. nossa Igual a gente lá, identidade. assim, a parte de fabricação, hoje tem um time bacana na fábrica, tem todos assim, os processos de como fazer os produtos, então, assim, hoje flui bem sozinho, mas tem muitas coisas que a gente, de fato, faz questão e Gosta de precisa estar, estar ali, sabe? A gente gosta muito da fabricação, de fazer os doces, de fazer o bolo, mas hoje eu não consigo estar tanto fazendo pelas demandas de loja, de estar sempre ali, motivando o time, acompanhando, ajustando, porque às vezes você planeja algo e de repente vê que desse jeito não vai dar certo, você tem que... Tem que estar Porque hoje a observando. gente são mais de 7 operações, né, com as lojas. Então, assim, exige muito da gente. Então, às vezes a gente não tá fazendo. Eu falo que a gente não acorda pra fazer o que ama, às vezes, mas é pra fazer o que é preciso. Sim. Porque eu amo Então- decorar bolo, mas muitas das vezes eu preciso levantar e resolver outras coisas.
Sim, mas eu acho Mais que é isso também que burocrático. diferencia os resultados, né? É Sim. fazer o que é preciso. Eu vi que, acho que você é bem amiga da Leodina, né? Sim, E eu admiro muito ela, a gente sempre conversa sobre isso, porque eu acho ela muito prática. Eu gosto muito do tipo, ai, não tô afim, mas e daí? Eu vou fazer porque faz parte de onde eu quero chegar, porque é sim, necessário para eu Sim. chegar lá. E o que uma vez eu falo pra ela. Uma vez ela falou assim pra mim, mas não pensa muito, porque às vezes pra mim, quando chega uma coisa que é novo, eu costumo sofrer um pouquinho. aham, Eu gosto muito daquela coisa já mais segura de criar realmente uma estrutura e Uhum. uma rotina e já começar a testar e nananã. Mas quando ela chega, quando a oportunidade chega, ela costuma me dar um pouco de, nossa, mas eu nunca fiz isso, como é que eu vou fazer a uhum, primeira vez? sim. E aí, às vezes, eu fico pensando um pouco mais e isso acaba que perde uma energia, né? Que você Uhum. podia Sim. já estar Sim. focando. E uma vez conversando com ela um pouco sobre isso, ela falou: não, mas não pensa, não. Vai e faz, Só porque você faz. precisa fazer. O Às, tempo que você tá pensando, você tá. às vezes a gente espera o feito. Eu falo que o feito é melhor do que o perfeito. Porque às vezes você fica tanto esperando estar perfeito pra fazer e você nunca Não faz. faz Então nunca, você você precisa se fazer. esconde. Faça. Tem algo que possa ajustar, depois você vai chegar na perfeição, na melhoria daquilo. Então, Ah, assim, igual a gente, foi muito difícil, deu muito frio na barriga de inaugurar o Drive, porque é um sistema diferente, é uma Algo jogada, novo. algo novo para nós. Falei, quer saber? Chega, vamos inaugurar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Olha, no início não vai ser fácil, vamos ter que ajustar muitas coisas depois, porque a gente precisa sentir, entender, né? Às vezes a gente tem medo de começar algo novo, né? Mas não pode, porque tem que. dói, né? Não tem como Dá. não doer, né? E tira a gente da zona de conforto É, também, né? Porque total. você tá acostumado com a rotina, de repente você tem que fazer outras coisas, né? Então é assim. Nossa. E hoje, assim, quais são os planos de vocês? Qual o maior desafio hoje que vocês estão enfrentando, que às vezes causa um medo? Como é que tá um pouquinho agora os próximos passos? Eu falo assim, é, você almejar onde você quer chegar. E chegar é muito fácil você manter. Então, exige muito de você, da sua liderança, porque para você Retroceder. retroceder é mais fácil. É mais fácil. Então, assim, chegar até onde você chegar é difícil. Então, se manter onde você está é difícil, É né? mais ainda, É, né? mais ainda. Então, assim, hoje nosso desafio, eu falo muito em gestão de pessoas mesmo. Sim. Então, porque Acho que a gente é muito bom em doces, produção estranha. Então, assim, a gente está aprendendo junto com eles todos os dias. Então, assim, essa parte de gestão tem dado um pouquinho de dor de cabeça pra gente. Mas eu falo assim com eles, né? A gente está aqui. Então hoje a gente tem muitas coisas, processos, né? Tem muitas áreas, está muito bem dividido. Então dá assim para os colaboradores, os times, dá o melhor para eles. Então, o que nos faz ainda permanecer é a gente ter essa abertura com os clientes, sabe? Principalmente feedback. Hoje a gente tem uma pessoa que fica só colhendo as informações dos nossos clientes. Sim, sim. comprou hoje, amanhã, essa pessoa já entra em contato com ele, pede o Quando é no feedback. setor de encomendas Isso. e delivery, porque é onde a gente tem cadastro de cliente, né? Sim. Aham. Então, a nossa dor hoje mesmo, assim, é mesmo realmente, tipo assim, nossa, vamos Manter essa manter isso, qualidade, essa né? Porque qualidade. ao passo que vocês estão crescendo, né? Se for 7 operações, você precisa de um time muito grande, Muito. né? Sim. É deixar isso tudo redondinho, sabe? É Redondo. um desafio. É estruturar processos realmente bem claros, sabe? Nós, assim, a gente não tem nenhuma formação. E eu falo isso com o maior prazer mesmo, porque sei que as experiências que a gente tem é da vida mesmo, as situações que a gente enfrentou. Mas hoje a gente percebe mais ainda a necessidade de ter pessoas do nosso lado para fazer aquilo que a gente não sabe mesmo, porque Ah, eu entendo de bolo, eu entendo de doce, sei do meu produto, mas tem coisas que nós não entendemos. Às vezes, muitas partes burocráticas, financeira da empresa, administrativa, gestão de pessoas ali, ainda mais pós-pandemia. Eu vejo que o reflexo da pandemia tem sido hoje, né?
parte financeira da empresa, o reflexo da pandemia em relação aos ajustes constantes de valores, né? matéria-prima, dos valores. Então, isso tem dificultado, tem sido um desafio muito grande para nós. Mantermos um time, mantermos funcionário, porque eu falo assim, que quando a E a gente qualidade inaugurou, também do a gente produto. não tinha tanta dificuldade com manter um time. Hoje eu vejo que, querendo ou não, os auxílios que o governo deu, acho que dificultou um pouco isso, sabe? Acostumou mal as pessoas. A pandemia em deixar as pessoas em casa, desacostumaram ela de algo que hoje eles não estão acostumados com a rotina de trabalho. Eu não tinha essa dificuldade. Hoje eu tô tendo bastante. Então eu vejo assim que a organização desses processos, estruturar a gestão, tem sido um desafio muito grande para nós, mas que nós estamos aí para Um dia de cada enfrentar. vez, né? Um E dia você de também cada vez. aprende como é Não que é podemos surtar. do trecho que ele fala, cada mal a qual no seu dia, né? Vamos Sim. enfrentar um dia de cada Um vez. dia após o outro. E uma coisa também que eu achei muito legal, até pra gente finalizar, né? As pessoas, às vezes, elas olham, né, o que foi construído e elas têm a sensação da foto, né? Da foto do momento atual. Sim. E elas realmente elas não têm ideia, né, das dores, dos desafios. Por mais que a gente até conversou um pouquinho antes que vocês têm o costume ainda muito mais de mostrar, né? Porque embora, que nem você fala que você é mais na sua, mas você tem muita facilidade, né, na rede social. Sim, Foi desenvolvendo foi um isso, né? desafio, né? Porque eu era bem assim e eu fui sentindo que quando você sente recepção, você vai se desenvolvendo ali. Sempre gostei de mostrar muito. Hoje em dia eu falo que ainda falho muito porque às vezes eu tô tão no operacional que eu não consigo Correria, né? compartilhar tanto a nossa rotina, tudo que tá acontecendo sempre, né, para os clientes. Mas isso é muito importante. É muito importante, porque senão, antigamente, mesmo a internet, né? Os stories, ela é um apanhado de bons momentos, né? Que Claro. transforma um pouco a visão sobre as outras pessoas. Então, quando ela olha e não tem vida real, ela pensa, ah, não, mas eles tiveram ajuda, com certeza teve um investidor, com certeza As pessoas ainda teve... perguntam pra gente, na verdade, assim, quem que foi o consultor, qual que é a formação, tipo, como se tivesse algo muito grande por trás ali, na verdade, eu falo assim, gente, de fato, assim, eu só vejo Deus. Não tem como falar sem falar de Deus, sabe? Porque muitas vezes quando a gente tem muitos desafios, a gente precisa parar, ir pro quarto, ir no secreto e falar, Senhor, por favor, me ajude, porque eu não sei tomar a decisão sei mais o que certa, eu não sei o que fazer, né? fazer, sabe? E o Senhor tem a melhor decisão, o Senhor tem a melhor resposta, me ajude, sabe? É o Senhor. Então, de fato, eu falo, é algo grande, a empresa é grande, mas são pequenas coisas que fazem se tornar grande. E as pessoas verem a imagem da Duarte Cake hoje, constrói muitos fatores na cabeça deles, né? E às vezes se inspiram de forma errada, de tipo assim, achar que não, então deu certo pra eles. Eu ouvi isso. A gente ouviu essa palavra de uma pessoa, falou assim, nossa, só vive cheio e tal, loja isso, não sei o quê. Eu vou Fechar minha vender loja. doce. Vou Vou vender fechar minha doce loja e agora, vender fechar minha doce. loja, vou vender doce. Tipo Por isso assim, que a gente- acha que de fato é muito fácil, é muito simples. Ah, vou vender doce, que é isso que o povo gosta. E às vezes Não, é faz um isso. financiamento para começar com uma Isso. estrutura pomposa. E às Porque aqui em Rio Verde tem um pouco disso, Sim, né? e o povo, as pessoas muito vê a grama do vizinho, a grama do outro, acha que tá tudo lindo lá dentro. Claro, gente, não vou ficar no Instagram falando todos os dias, hoje eu tive turbilhão de problemas. Se eu contar o meu dia hoje que eu fiz, que eu resolvi, os problemas que eu Quantidade tive, de tarefas eu que vou você faz no desanimar dia, todo mundo. cansa. Porque o propósito não é esse, eu vou ter problemas, mas eu vou perseverar. O que eu quero dizer é isso. Então, às vezes as pessoas acham tão simples, tão Propósito fácil o é seu maior, né? negócio, e falam, não, eu quero ter esse negócio também. É simples. E não é assim. Não é assim. Não é assim. Tem muita renúncia. E assim, uma coisa que eu quero falar com vocês, até pra gente já encerrando, eu ainda não divulguei o que vem por aí, né? As pessoas ainda não sabem muito, mas quando eu comecei a sonhar, né, com o time, com as meninas lá na agência, e a gente começou a desenhar tudo, né? Teve uma semana que eu fiquei muito mal, assim, que eu fiquei até, tipo, foi nessa semana anterior, porque eu tirei os 4 sisos de uma vez e eu fiquei
inflamou. Na verdade, tava inflamado, coitado. Eles que me salvaram, não foi que inflamou depois. Aham. Eu tava passando por uma semana meio complicada, muitos desafios, e eu travei o pescoço. E aí, de eu ficar travada, inflamou meu ouvido e os meus dentes do siso. Nossa. E eu já tinha me comprometido a resolver, tirar, porque vira e mexe, quando baixava a imunidade, sempre era uma coisa que me incomodava. E aí eu achei que fosse ser mais tranquilo, e por eu ter que ficar em casa de repouso, e a gente que às vezes é muito ativo, né? Quando você fica meio Sim. parado e sem poder resolver, e eu não podia falar, né? Tava bem, então não tava podendo nem falar, era só escrever, e aí aquela demora pra você resolver tudo. E aí eu pensei assim, eu falei, nossa, Deus, será que esse projeto realmente é pra gente? Será que esse projeto, será que eu não tô me iludindo? Será que ele não é muito grande pra gente? Quem é a gente, né, pra estar num projeto desse, pra desfrutar disso e proporcionar isso pras pessoas? E aí eu fiz alguns acordos com Deus, e eu falei, o Senhor precisa me mostrar, porque eu preciso voltar, porque eu percebi que como eu tava em casa, eu tava meio que com uma energia baixa, elas estavam ruins lá na agência também, não tava legal. E aí eu falei, eu preciso voltar, e eu preciso voltar muito melhor. Porque Sim. senão as coisas não vão acontecer no prazo, né? Porque a gente tem um tempo. Eu falo assim, eu Sim. amo meu É. trabalho, mas o que me Sonhos tem tempo. sufoca é porque o tempo ele tá muito esquisito, né? Então às vezes o que eu amo fazer, eu tenho que fazer às vezes com uma velocidade meio rápida, Sim. então eu fico parece que chega a dar falta de ar em alguns Sim. momentos do dia. Era Às vezes só você isso não que eu queria que consegue. fosse um pouco diferente. São tantas coisas que às vezes você não consegue desfrutar, você está correndo ali pra solucionar algo, ou resolver, ou criar, e deu certo, mas você não consegue às vezes nem desfrutar daquele momento Do como você queria, porque cansaço. o cansaço, a pressão, aquela coisa. E às vezes a gente chora e era tipo assim, mas é um choro só de alívio, né? Sim, De consegui. conseguir superar. E aí eu abri uma passagem da Bíblia e foi a história de Gideão. E eu não conhecia a história, né? Fiquei bem impactada, cheguei para as meninas e contei. Falei, o Gideão, ele era o mais fraco dos irmãos, ele morava numa cidadezinha das mais pobres, não tinha nada que favorecesse ele, dele chegar a vencer uma guerra contra 135 mil, acho que é mais ou menos isso, eu não sei exato os dados, com apenas 300 pessoas. E aí eu pensei, poxa, tipo, quando a gente tem realmente Deus acima, né? Quando a gente realmente faz essa ponte e a gente vai pedindo, né, sinais, as pessoas elas vão trazendo coisas, né? Sim. E hoje isso só reforçou, porque pra mim vocês fizeram esse percurso também. Vocês Sim. fizeram algo que para quem não tem fé é impossível. É Para verdade. quem não tem fé. E assim, não é só fé, né, gente? verdade. Porque é oração, é orar e ação, né? Porque a gente espera, às vezes tem muitas pessoas que eu conheço que têm uma fé bem bonita, mas elas se mexem um pouco, né? E também a Elas... Hoje gente eu- precisa ter busca, sabe? A gente precisa realmente. Não basta falar, eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus. A gente precisa se dedicar um tempo pro Senhor, a gente precisa verdadeiramente tornar a nossa vida com Cristo, ter relacionamento. Se você não tiver, não basta você simplesmente ter fé. Fé, sem obras, ela é morta. Eu sempre falava isso, porque a fé, ela vem junto, né? Então eu preciso realmente buscar, ter um preço ali de jejum, de oração, de busca, porque tem dias que não vai dar certo, tem dias que Deus parece que se cala, mas não fala nada, porque ele tá ali, ó, quietinho, e a gente precisa ir buscar, ir pro quarto. Às vezes o Senhor só quer que a Sarah e o Alf para tudo, tá naquela correria, tá esquecendo dele, não tá buscando, sabe, com aquela intensidade, tá ficando surtado, e Deus fala assim, não, para tudo, vai lá pro quarto, é eu e você agora. E uma coisa que eu aprendi muito sobre o dinheiro e recentemente é isso. Às vezes ele nos abençoa, só que se a gente se distrai com a primeira bênção, não chega uma verdade. segunda. Sim. Porque, na verdade, às vezes a bênção, principalmente financeira, afasta a gente, né? Sim. Se a gente não se cuidar e ter essa mentalidade, ter Sim. isso regado Cresci, cheguei onde eu diariamente. queria, agora eu não preciso de você, É Jesus. verdade. Muito obrigada, né? Tem E gente que é assim. Às vezes a gente é assim. Eu mesma, às vezes você tá ali tanto, só almejando crescimento, eu quero empresa assim e tal. Tá tão focado ali em crescer e tal, e esquece, né, daquele que fez tudo. Aí a hora que você fala que Deus, com aquele infinito amor dele, vai lá e fala assim, ei, filha, você tá se esquecendo de mim, tá me deixando de lado. Quem tem sido suas prioridades, né? Então, de fato, a gente precisa voltar.
Ai, gente, eu adorei mesmo de coração, né? Conhecer um pouco mais da história de vocês. É tão bom, assim, quando a gente vai realmente vendo histórias que motivam, pessoas que a gente identifica, que nos dão ainda mais segurança de que é possível, sim, se a Sim. gente tiver, né, com os princípios certos, Sim. sendo mentorado pelas pessoas Certo, corretas. isso. E respirar, né? Criar esse ambiente dentro do Jobcast pra gente é uma alegria, pra poder realmente levar para as pessoas, é o nosso sonho, poder atingir o máximo de pessoas para que elas se sintam influenciadas a pensar um pouquinho parecido e a buscar esses mesmos padrões, né? Porque a gente partilha de princípios e padrões parecidos, de Sim. pessoas que foram se moldando, se melhorando constantemente para atingir um propósito, um Sim. objetivo. Então, para mim foi uma alegria, eu agradeço de Nós Nós que coração. a agradecemos. oportunidade, Foi esse ótimo. momento. Se quiserem deixar uma mensagem para eles, final, algo que vocês têm no coração de vocês, fiquem à vontade também. É que você possa acreditar nas promessas que o Senhor colocou no seu coração. Não almeje ser o maior, mas sim o melhor. Sim. E o que eu sempre falo é realmente perseverar, né? Persevere e acredite no seu negócio e sempre coloque Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. E que você realmente creia, né? Não desista no primeiro obstáculo. Se tiver com medo, vai com medo mesmo e confie que se você cair, não desista, recomece quantas vezes for necessário. Faz parte, né? Faz Os tombos parte. nos Sim. deixaram mais fortes. Sim. E eu também, gente, eu fico muito feliz de poder levar esse quadro até vocês. É uma satisfação enorme. Em breve a gente vai ter muitas novidades, se Deus quiser. As coisas estão sendo preparadas, né? Existe um processo para cada Sim. coisa poder acontecer e mesmo na correria a gente tenta desfrutar ao máximo para passar para vocês com o maior carinho, com o maior amor, para que isso também provoque a mudança necessária na vida de vocês, para que vocês tenham uma melhor qualidade de vida, para que vocês possam dar o melhor pro de vocês, para a família de vocês, porque a gente não tem graça, né? Quando a gente começa, eu falo que eu sempre fui meio louquinha porque eu queria às vezes transbordar antes de ter para transbordar. E isso sempre me deixou muito ferrada financeiramente, sabe? Nunca fiquei devendo, mas eu sempre tinha zero, tipo, nunca tinha retaguarda, porque Sim. eu, com o pouquinho que tinha, eu ia lá e fazia o que eu achava que precisava ser feito. E hoje o meu maior sonho é realmente construir uma estrutura para que eu possa de fato para que eu possa de fato transbordar Sim. de uma forma segura, correta, e assim, isso é muito bom porque a gente vai aprendendo por não desistir, né? Quantas Verdade. vezes a gente vai dando cabeçada, então não desistam dos sonhos de vocês. Então a gente se despede de mais um Jobcast. Agradecemos muito a presença de vocês e em breve vocês vão ter esse conteúdo todo na íntegra. É isso aí.